Revelada por Veja, a decisão de João Vaccari Neto de fazer delação premiada pode levar à cassação do mandato de Dilma Rousseff pelo Tribunal Superior Eleitoral, TSE. O ex-tesoureiro do PT tem documentos e provas sobre a campanha de 2014 que podem sacramentar de vez o destino da mulher sapiens e, de certo, teria muito a dizer sobre Lula. Mas o líder do PT na Câmara, Afonso Florence, o visitou na cadeia e saiu mais calmo, acreditando que Vaccari pode prestar depoimentos calculados e detonar explosões com efeito controlado para provar a ilegitimidade do governo Temer. Então eu vou resumir o cenário possível. Cassação da chapa. O PT se desgasta com a comprovação da roubalheira eleitoral, mas se livra de Dilma Rousseff e torce para que o TSE casse o mandato de Michel Temer também. Com isso, novas eleições são convocadas e Lula lança candidatura para tentar driblar o desgaste da legenda com o apelo de líder populista que lhe resta. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, já recomendou ao Supremo Tribunal Federal, STF, que a denúncia contra Lula pela tentativa de comprar o silêncio de Nestor Cerveró desça para a alçada do juiz Sérgio Moro. Mas se Lula for eleito antes de ser preso, poderá tentar melar a Lava Jato com o eventual auxílio de outros políticos investigados. O problema para o PT é que o ministro do STF e presidente do TSE, Gilmar Mendes, já apontou jurisprudência capaz de livrar Temer da cassação. O ex-governador de Roraima, Otomar Pinto, era julgado por crime eleitoral, mas morreu durante o processo. E o vice que assumiu o cargo acabou inocentado porque o tribunal entendeu que o responsável pelas contas é o titular da chapa. A menos que Vaccari implique diretamente Temer, portanto, o governo atual poderia sobreviver à cassação de Dilma, o que obrigaria o PT a esperar as eleições de 2018. O problema para o PT é que Temer e a cúpula tucana esboçaram durante jantar um pacto de aliança, comandada por PMDB e PSDB, para isolar o PT nas eleições. Em troca do apoio agora sem disfarces dos tucanos ao governo Temer, o PMDB se engajaria no projeto do PSDB, seja quem for o candidato a presidente em 2018, como informou o Radar de Veja. Temer e Aécio Neves trocaram até um abraço emocionado na saída do Jaburu. Vamos analisar agora o discurso malandro de Dilma Rousseff. Afastada, mas ainda não empichada nem caçada, Dilma defende plebiscito para a convocação de eleições. O discurso tem vários objetivos. 1. Desgastar o governo Temer como se fosse ilegítimo. 2. Reverter votos de senadores como Cristóvão Buarque, que votaram a favor do afastamento da petista, mas preferem eleições gerais. 3. Precaver-se para o cenário de voltar ao governo, mas não ter condições de garantir sua sustentação política e ou sentir que será caçada. 4. Garantir a si própria, no mínimo, certo tempo de governo entre a eventual volta e a eventual eleição, já que o povo teria de votar se quer ou não o pleito e seria necessária a aprovação de uma PEC para realizá-lo, o que lhe permitiria, neste meio tempo, desfazer uma série de medidas de Temer. 5. Afetar zelo pela democracia sob a bandeira popular da eleição, mesmo que não prevista em lei. 6. Amenizar o desgaste do PT para as eleições municipais deste ano. O que o discurso de Dilma omite? Que uma vez no governo, Dilma poderia ignorar o que ela própria disse, como já fez tantas vezes, e seguir no posto, caso o eventual cenário lhe permita. Cristóvão Buarque passaria atestado de tonto por acreditar nela, mas não é só a promessa de eleição que o deixa hesitante. Sua base eleitoral é, em boa parte, formada por petistas que, em tese, cobram do senador de esquerda o voto contrário ao impeachment. Sobre a votação, temos o seguinte. Eliseu Padilha, que acertou a previsão na votação da Câmara, afirmou no Twitter que o governo Temer já tem entre 58 e 60 votos no Senado pelo impeachment de Dilma, e que o número ainda pode aumentar até o momento da votação, lembrando que são necessários 54 votos para o afastamento definitivo da petista. A margem anunciada, portanto, garante esse afastamento definitivo, mesmo que Cristóvão mude de lado e que Romero Jucá e Renan Calheiros sejam presos ou afastados até lá. Segundo o Estadão, no entanto, há 7 indecisos: Cristóvão Buarque, Romário, Roberto Rocha, Eduardo Braga, Assir Gugax, Eumano Ferrer, Eduardo Lopes. Quem quiser ajudar esses senadores a se decidirem pode mandar e-mails para cada um. Outro detalhe interessante é que o fantasma de Celso Daniel continua a assombrar. Segundo a Veja, Vaccari disse o seguinte a outros detentos da Lava Jato em março do ano passado, antes de ter decidido pela delação: "Não posso delatar porque sou um fundador do partido. Se eu falar, entrego a alma do PT.
E tem mais, o pessoal da CUT me mata assim que eu botar a cara na rua. Pelo visto, quem conhece sabe do que essa gente é capaz.